Olá, sou o Dr. Marcelo Russumi, da equipe do Oftalmo Laser. Está no ar o OftalmoCast, um podcast onde a gente trata de problemas da visão, de doenças oftalmológicas. E hoje é um episódio muito especial. É um episódio que a gente vai conversar sobre o Abril Marrom. Abril Marrom é o mês de conscientização da cegueira. E hoje nós estamos aqui com o nosso time de médicos especialistas, super competentes, super especiais. Agradeço a presença de todos vocês. Dr. José Job, médico especialista em córnea, refrativa, catarata. Dr. Felipe, médico especialista em retina, ultrassom. Doutora Tamires, especialista em glaucoma, catarata e cuida das nossas crianças também lá na clínica. Vamos fazer um bate-papo bem legal, bem descontraído, para que vocês tenham informações sobre doenças oculares. É muito importante a informação. A informação salva visões, evita cegueira. Um dado muito importante, que eu até estava me preparando aqui, 80% das cegueiras são evitáveis. Olha o tanto, se a gente consegue que a informação chegue a tempo, que a pessoa vá no médico rapidamente, a gente consegue salvar a visão de muita gente. Esse dado é da OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre o Abril Marrom. Doutor Tamires, conta pra gente o que é o Abril Marrom. Bom, como o doutor já falou, é o mês da conscientização, né, da cegueira no Brasil. Começou em 2016 por uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E além de conscientizar sobre a cegueira, o objetivo também é conscientizar sobre a inclusão, né, dos pacientes que já apresentam a baixa acuidade visual. Legal. E alguém sabe por que é marrom, Abril? Ah. Cegueira? O abril marrom é marrom porque é a principal cor da íris do brasileiro, né? A cor do olho do brasileiro Olha. é marrom, então por isso é essa cor do abril. Olha só, legal, muito bom. Bom, Então, a gente não faz muito parte, né? Nós três, só o doutor Marcelo tem. Nossa, é Eu tô com verdade. um pezinho ali. O Felipe é mais ou menos ali. Eu represento um pouco. Legal. E vamos falar um pouquinho, quais os tipos de cegueira que existe, cegueira evitável, não evitável? Fala um pouquinho pra gente, doutor Felipe. Sim, bem, nós temos a cegueira, ela pode ser, né, de uma causa, né, uma doença adquirida, né? Então o paciente ele enxergava, né, até certo período e teve alguma doença e desenvolveu isso. Geralmente está relacionado com os fatores de risco, né? Então, se a gente for puxar um pouquinho para o lado da retina, se a gente for pensar nas doenças, né, retinianas que causam cegueira, a gente tem como a principal delas a retinopatia diabética, né, que é uma doença que afeta os vasos do fundo do olho e causa cegueira. Mas a gente tem outras doenças, né, outras especialidades aí, como, né, a córnea causando, né, alterações visuais, o glaucoma também. Vamos falar um pouquinho dessas doenças também. Sim, e cegueira, né, existem as cegueiras reversíveis e a irreversível, né? Acredito que no Brasil a principal causa de cegueira seja a catarata, né? Que tem tanta cirurgia de catarata, é um assunto da parte oftalmológica mais difundido, mas a catarata normalmente é uma cegueira reversível, né? Que às vezes a pessoa perde a visão completamente com a catarata, depois que opera ela volta a ter visão. Existem doenças que a cegueira é irreversível, como por exemplo o glaucoma, né? O glaucoma, se não for descoberto no começo, existe a lesão dos neurônios, do olho, dos fotoreceptores e das células do nervo óptico, e a pessoa não consegue voltar a enxergar, né? Então, existem essas diferenças. E, doutor Tamires, fala um pouquinho pra gente, você que é especialista em glaucoma, é diferente esse tipo de cegueira, baixa de visão, de acuidade visual, ou perca de campo? Bom, no glaucoma, né, no começo, o paciente não vai apresentar uma baixa acuidade visual, ou seja, na distância, na visão central, ele vai continuar enxergando como ele enxergava antes. E ele não vai percebendo, né? Porque a cegueira no glaucoma, ela começa de fora para dentro. E no começo, na maioria dos casos, muito indolente, muito devagar. O paciente vai se acostumando, né? Então demora um pouco para ele perceber, às vezes, essa perda que realmente está acontecendo. A perda da visão central, ela costuma ser em casos mais avançados, né? E aí, quando o glaucoma já está muito atacado e é muito difícil a gente, às vezes, conseguir reverter esse quadro, né? Sim. Então, existe
diferentes tipos de cegueira. Existe doenças que atacam mais a visão central, existe doença que ataca mais a visão periférica, existe doença que abaixa a visão por completo, né? E o glaucoma, como você falou, é uma doença que pega primeiro a visão periférica e é até mais difícil do paciente conseguir detectar, né? Às vezes o paciente só consegue detectar quando a doença já está fechando todo o campo de visão. E glaucoma também é um tipo de cegueira meio que silencioso, porque normalmente o paciente, grande maioria dos pacientes não sente nada e vai perdendo a visão, e às vezes a perda visual é difícil de detectar. Diferente um pouquinho, acho que, das doenças da córnea, né? Porque a córnea, acho que as doenças costumam doer mais, incomodar mais, raspar mais. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Então, a córnea, ela é a parte do corpo que tem mais sensibilidade. Ela chega a ser 600 vezes mais sensível do que a pele. Então, frequentemente, as alterações corneanas causam dor. Não necessariamente, né? Então, por exemplo, infecções, traumas também são muito doloridos, né? Se o paciente está com algum outro problema da superfície, um olho seco ou algumas doenças do corpo que afetam a córnea, ele tende a trazer muita dor para o paciente, né? E é uma alteração visual que, às vezes, começa com um aumento do grau do óculos. Então, a gente tem as faixas etárias que a gente espera uma mudança maior de grau, né? Então, o paciente que está ali na puberdade, né? Com 13, 14 anos, 17. Depois dos 21, a gente não espera grandes mudanças de grau. Poxa, então eu pego um paciente com 22 anos, aumentou 1 grau de astigmatismo na última consulta, aumenta 2 graus de astigmatismo nessa consulta, a gente tem que ficar atento, porque às vezes a gente enxerga super bem com aquele grau, mas, poxa, essa mudança lá não é natural. Então, às vezes, as mudanças de grau também são um sinal pra gente que tem um problema na córnea. Nesse caso, não teve dor, né? Não teve nenhuma outra alteração, uma mancha branca ou algo do tipo, mas é também silencioso. Mas, por outro lado, boa parte das doenças corneanas, em algum nível, né, seja mais avançado ou mais inicial, elas tendem a ou dar dor ou aparecer uma mancha, né, porque a córnea é a parte bem da frente do olho, né, então o paciente consegue às vezes olhar e ver que tem alguma coisa diferente no espelho, tende a ficar muito vermelho, então tem esse ponto também. Esse sinal de alerta. Tem uma coisa que a gente tenta diferenciar quando o paciente tem uma mancha no meu olho, né? Uma coisa é você olhar no seu espelho e ver uma mancha, que normalmente vai ser na sua córnea ou na parte branca do olho que chama conjuntiva, ou às vezes o paciente está se referindo a ter uma mancha, aí o correto seria na minha visão, não no meu olho, né? Que às vezes o paciente enxerga manchas, então é uma coisa que nós oftalmologistas ficamos atentos e tentamos diferenciar, né, o que o paciente quer dizer. E das doenças de córnea, é muito a gente escuta falar sobre transplante de córnea, né? O transplante consegue recuperar uma pessoa, uma cegueira, uma pessoa que está cega, faz um transplante de córnea e melhora a visão. Tem até um ponto interessante que saiu, acho que ano passado, que teve um caso do americano que fez um transplante de olho inteiro, né? Que a gente conversa sobre isso também. Mas transplante de córnea, como é que funciona? Tá. Então, basicamente, dependendo da doença de córnea, como está o olho, né? Se não tem alteração da retina, se não tem alteração do glaucoma, se não tem outras alterações, frequentemente, se o problema está na córnea, na pior das hipóteses, a gente consegue trocar. Tá certo? Tem condições que impedem um transplante de córnea, que é basicamente quando o ambiente ocular não é bom, ou seja, tem muito vasinho de sangue em cima da córnea, esse olho já fez outros transplantes, então tem algumas condições que impedem isso, mas via de regra, poxa, eu fiz um trauma, ficou uma cicatriz, uma mancha branca bem na frente do meu olho, a gente consegue ir lá retirar essa córnea e colocar uma córnea transparente no lugar. E hoje em dia a gente tem até os transplantes que a gente chama de lamelares. Então vamos supor, o paciente ele tem uma doença que afeta a parte mais interna da córnea, né? Mais de dentro do olho. A gente consegue às vezes só trocar essa parte, não trocar tudo. E aí a recuperação é melhor, o pós-operatório é melhor e ele consegue ter uma visão mais rápida, né? Então tem o transplante ele consegue realmente resolver muita coisa ali da córnea.
Legal. A gente pensa que o olho é somente uma bolinha, né? Mas tem tanta coisa. E a córnea, que é uma partezinha do olho, dá até para fazer transplante só de uma determinada camadinha da córnea, porque antigamente trocava a córnea inteira. Hoje já faz esses transplantes lamelares, né? Isso. Muito legal. E aí a gente tem a questão do transplante ocular, né? Que geralmente os pacientes falam, poxa, eu tenho um problema no fundo do olho, tem como trocar tudo e pôr um novo, né? Que foi o que teve lá do estudo, mas ainda é fase muito experimental, né? Mas é uma esperança pra gente, né? Sim, esse transplante foi feito não com fim visual, né? Um paciente que teve um trauma e que foi colocado um globo ocular, mais para fim estético, né? Então, alguns pacientes me questionam, pô, doutor, não tem como fazer um transplante de olho inteiro? Não, ainda não existe, né? Alguns pacientes têm briga, doutor, seria bom se fosse uma lâmpada o olho, que a gente trocasse e colocasse, seria, mas ainda, infelizmente, não é assim. Existem muitas doenças que, se não tratadas no tempo correto, ocorre a perda visual meio que reversível, né? E uma dessas doenças se chama degeneração macular relacionada à idade, né? O Dr. Felipe é especialista em retina. Degeneração macular é uma doença muito complicada. Fala um pouquinho pra gente. E a doença é a principal causa de cegueira na população mais velha, acima de 65 anos é a principal causa. É uma doença que ela vai afetar o centro da visão. Então, no fundo do olho a gente tem a retina, né, que é uma camada do olho responsável pela visão, e o centro dela é chamada de mácula. Então, é uma doença que afeta essa região da mácula. Ela tem duas formas. Uma forma que é mais leve, né, mais branda, que é a DMRI, degeneração macular relacionada à idade seca, e a forma exudativa ou úmida, que é quando cria membranas, né, formam membranas no fundo do olho, essas membranas podem sangrar e causando essa baixa de visão. A seca também, apesar de mais rara, ela pode cursar também com baixa de visão, porque ela causa alguns machucados numa das camadas da retina que são responsáveis por nutrir e manter os fotorreceptores. Então, também pode causar a cegueira nos dois casos. E é uma doença que ela tem fatores de riscos importantes, né, como sedentarismo, tabagismo, exposição à luz do sol. Então, são medidas que a gente consegue tratar, consegue orientar o paciente, né, para evitar a progressão da doença. Uma doença que não tem cura, mas tem como a gente reduzir a progressão dela. E ela afeta muito a visão, principalmente a visão para perto, né? Então, inicialmente, né, o paciente pode não apresentar tanta alteração visual, mas ele já começa a reclamar que a visão para perto está ruim e, posteriormente, né, como afeta a mácula, vai causar um embaçamento na região central. Então, uma doença bem importante aí quando a gente fala em cegueira. Sim, sim. E essa doença afeta pessoas com mais de 50 anos, né? Então, afeta, como você disse, a população mais idosa, né? Sim. E existe alguns tipos de tratamento que a gente consegue detectar no início da doença. Podemos utilizar as vitaminas, né? Sim. Teve um estudo chamado AREDS2. Existem as aplicações intravítreas, né? Que revolucionaram o tratamento da degeneração macular. Em alguns casos, onde tem hemorragias grandes, tal, pode até ser feito vitrectomia, essas coisas. Então, degeneração macular relacionada à idade tem tratamento, né? É uma doença crônica que não tem cura, né? Mas tem como a gente melhorar a visão, sim. Tem como a gente restabelecer um pouco da visão do paciente. Sim. Doenças como degeneração macular, glaucoma, são doenças crônicas que a pessoa, a partir do momento que tem o diagnóstico, vai ter pro resto da vida, né? Que não tem como acabar com ela, que existe um controle para a gente conseguir evitar que ela avance demais. Parecido com diabetes também, né? Que é uma doença do nosso corpo, quem é diabético vai ter diabetes o resto da vida. Tem que tomar insulina, medicações e tal, para conseguir controlar a glicemia, né? E doutor Tamires, sobre crianças, fala pra gente o que é importante aí, causa de cegueira, como que a gente evita. Bom, tem a cegueira que ela pode ser congênita, né? Então pode ser por algumas torches, então infecções que a mãe passa pro nenê, né, durante a gestação, pode causar alterações na própria formação do bebê ali dentro da mãe, e aí pode cursar, então, com cegueira quando o nenê nascer. E tem as outras que também a gente consegue pegar, principalmente ali no teste do olhinho, né? Que é quando tem alguma opacidade, que a luz não consegue passar, porque o desenvolvimento da visão, ele vai ser do 0 aos 7 anos. Então, se o bebê não tiver um desenvolvimento, né, um estímulo visual, essa visão não vai desenvolver. E o estímulo visual tem que ser adequado. Então, por isso que o teste de olhinho é tão importante, para ver se tem qualquer opacidade de meio que possa impedir isso.
né, de acontecer. E depois as idas no oftalmo também, a partir dos 6 meses, também são extremamente importantes, porque na criança ela não sabe como ela tem que enxergar. É diferente do adulto, né, que igual a gente estava conversando, que ele vai perceber que a visão tá piorando. Se desde pequeno ele enxerga mal, ele não tem com o que comparar. Então ele não tem, às vezes não vai apresentar queixa, né? Então, um exemplo, por exemplo, se ele tiver um grau muito diferente de um olho para o outro, o olho que tiver mais grau não vai se desenvolver adequadamente, né? E chega alguns casos que a visão fica muito baixa, estrabismo também, o olhinho torto, né? E chegam imagens diferentes para o cérebro não acaba não desenvolvendo um olho adequadamente. Sim, legal. É interessante falar também que é irreversível, né? A miopia, ela é irreversível, Isso. então... Se não detectada e tratada até uma certa idade, aos 7, 8 anos, ele não consegue reverter. Isso aí. é muito importante, né? Toda criança passar por atendimento oftalmológico, porque existem muitas doenças que são tratáveis, evitáveis, né? E é um mito que a gente encontra muito no consultório, de que a criança não precisa ir no oftalmo. Até os 7 anos. O oftalmo é só depois dos 7, é o contrário, né? É importante antes dos 7 anos. Depois dos 7 anos, não tem muitas vezes o que fazer, né? Quando o caso já está muito instalado. Sim, é Uma verdade. coisa interessante que você está comentando é que a principal causa de cegueira reversível no mundo é falta de óculos, né? Talvez não aqui em São Paulo, né? Mas no mundo é a principal causa de cegueira reversível. E eu lembro que você comentou que a criança não tem muita noção de quando tem que enxergar. Cara, o adulto também não, né? Lógico, o idoso, quando você perde visão, você percebe. Às vezes isso é tão devagar. Eu lembro que quando eu tinha meus 13, 14 anos, peguei, tava com um pouco de dificuldade, minha mãe me levou no oftalmologista, fui medir o meu grau, e foi justamente naquela fase de estirão de crescimento. Então, realmente, 1 ano atrás eu não tinha aquele grau. E aí eu saí com uma receita bem baixinha, 1 grau e pouco. Cara, quando eu pus o óculos, aí que eu vi o quanto que eu tava cego. Eu não via nada. Eu lembro de pôr assim na sacada do apartamento. Aí eu vi uma pedrinha e falei, rapaz, mas dava pra ver aquela pedra, né? Que antes você não percebia que... Você só vê o marrom, fala, tá, tem pedra ali, eu não vejo, isso é normal. E isso eu pego no consultório, acho que vocês também pegam. O paciente fala assim, não, eu enxergo super bem. Você põe, nossa, terrível. É que os dois olhos estão iguais e aí ele não tem comparação, né? Porque se você tem um olho melhor que o outro, no adulto, ele faz isso, ele percebe às vezes que o olho tá ruim, mas é difícil. Então, por isso que eu acho tão interessante mesmo, a mais criança, levar pra gente poder ver se a visão tá 100%, se tem alguma coisa para poder melhorar, do adulto mesmo. Às vezes, quando tem uma baixa visão, a gente vê muito com o CNH, com a carta do carro. O paciente vai descobrir que precisa, porque ele vai tirar a carta do carro e ele não consegue renovar. Então, essas medições, eu acho que elas são super importantes para a gente poder orientar e melhorar a qualidade de vida, né? Porque enxergar melhor, melhora muita coisa, né? Sim, com certeza. Com certeza, muito importante. E a pessoa se acostuma, né? Como a gente vê. Só para vocês entenderem, quando vocês vão na consulta oftalmológica, a gente tem a tabela e as letrinhas lá, né? Que chama tabela de Snellen, que a gente vê o quanto que está enxergando. Existe vários graus. E existe uma certa normalidade. Tem pessoas que estão enxergando muito ruim, muito embaixo. Você fala, não, tá tudo bem, tá tudo... E as pessoas não percebem, né? O quão embaçado tá a visão. E até consegue fazer atividades como dirigir, mesmo com aquela visão baixa, é perigosíssimo, né? Ainda bem que tem esse exame para reavaliação. Cada coisa que a gente vê, né? CNH. Pessoas com visão muito ruim. Ajuda a gente. É muito importante fazer o exame preventivo, né? Todo ano, passar com o oftalmologista para ver isso daí. Muito legal. E do glaucoma, doutor Ademires, você falou que tem a perda de visão periférica, né? Existe algum exame para ver quanto de visão periférica que o paciente tem? Tem o exame, né, que é o campo visual. É um exame bem antigo, né? E até hoje não inventaram nada melhor, porque, tipo, ele tá aí há tanto tempo. É um exame que depende muito do paciente, né? Então, assim, se o paciente tá num dia mais cansado ou tá aprendendo a fazer, ele pode vir alterado. Não necessariamente existe alteração, mas ele pode vir alterado. Mas ele é um exame essencial, né? Porque só ele que vai conseguir detectar essa perda visual periférica do paciente, né? Na sala do exame, igual a gente estava falando, na tabela vai ver a visão central, né? E no glaucoma isso não é suficiente. Porque no glaucoma a visão central fica mantida, ele consegue enxergar as letrinhas da tabela lá, né? Só que a periférica vai perdendo. É como se ele fosse enxergando num binóculo, assim, né? Até chegar num canudinho em alguns casos, né? Então esse é
o tamanho, assim, da perda de visão. Até a gente estava falando, né, como os pacientes acabam percebendo, no glaucoma, principalmente homem, fala assim, doutora, eu tô dirigindo, ele falou, mas aí a moto vem, eu não vejo, ou eu fui virar, quase bati o carro. E aí eles começam a se incomodar com isso, vão para ver o óculos, e a hora que a gente vai ver é a questão do glaucoma, que tá fazendo essa perda periférica da visão. Sim, sim, são diferentes tipos de perda visual, né? E para as pessoas, para o deficiente visual, pessoas que já perderam a visão, como que vocês costumam explicar? Como vocês conversam isso? O nosso papel também é ajudar essas pessoas, é motivar, e o Abril Marrom também quer fazer a inclusão dessas pessoas. Como vocês enxergam isso? Eu acho que é importante a gente relembrar algumas coisas, que existem diversos tipos de cegueira, né? Tem a cegueira legal, que é quando você está mais ou menos com 10% de visão, né? E isso, às vezes, o paciente demonstra isso com a cor da bengala. Então, tem aquela situação do paciente, às vezes, conseguir ver e desviar de alguém, mas ele é considerado cego, né? E tem realmente o que a gente considera a visão mais popularmente, que é cegueira, né, que é quando você não vê luz, né, e existe todo um espectro aí que vai limitar mais ou não suas atividades. Então a gente tem até uma medida que é mais ou menos o conta-dedos 1 metro, né, porque quando o paciente não consegue ver aquelas letrinhas que a gente faz, a gente começa a aproximar a mão e começa a ver quantos dedos o paciente consegue, em qual distância o paciente consegue ver os dedos. E a gente tem uma medida que é interessante, que é a capacidade do paciente a contar dedos mais ou menos a 1 metro. Isso geralmente indica a capacidade dele de andar e não tombar tanto nas coisas, né? Então, se o paciente, ao invés de não conseguir ver o dedo, e ele só vê vulto, muito provavelmente ele vai começar a trombar, tem mais chance de cair, tem mais risco. Então, tem todos esses níveis, e cada um desses níveis vai ter uma melhor solução, né? O paciente que não enxerga a luz, aí a gente tem que conseguir, às vezes, reabilitar ele, ensinar braille, ensinar formas de se organizar sem depender da visão. O paciente que tem 10% de visão, às vezes ele se beneficia de uma lupa, às vezes ele se beneficia de um telescópio, ou de um grau de óculos que ele é muito maior, que ele funciona com uma lupa, às vezes o paciente consegue enxergar um pouco melhor de perto. É muito personalizado também o tratamento, de acordo com qual cegueira que nós estamos falando, né? Então, mas tem algumas soluções para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente que já tem uma doença mais avançada ou que descobriu mais para frente, né? Lembrando que dentro da oftalmologia a gente tem uma especialidade que trata exatamente disso, que é a visão subnormal. Então, é uma especialidade que tem esses recursos, né, óticos, para tentar otimizar a baixa de visão que o paciente tem. Legal. Tem uma coisa, né, que às vezes falar a pessoa é cega, não é tipo enxerga e não enxerga, né? Existem vários tipos de cegueira, existe cegueira central, existe cegueira de perda periférica, existe os 10% de visão, Então, gente, existe uma gama de tipos de deficiência visual e para cada um existe um tipo de auxílio, que até existe a especialidade chamada visão subnormal, para cuidar e ajudar nisso daí. E além da visão subnormal, existem outras coisas que podem ajudar a pessoa com deficiência visual, né? Existem a Associação de Cegos, aqui em Prudente tem, né, doutor? Acho que em São Paulo também tem uma famosa. Sim, a Dorian Viu, né? E o que essas associações podem fazer, o que elas ensinam? Basicamente, lógico, cada associação vai ter o que ela consegue fazer, como que ela consegue auxiliar, mas às vezes é ensinar o paciente o braille, às vezes é fornecer material em braille para esse paciente, porque é uma dificuldade você encontrar esse tipo de material também, né? Ensinar o paciente a como deambular, como organizar as coisas, como organizar um armário. A gente, às vezes, quando a gente enxerga, às vezes não dá tanto valor para o quanto que a visão afeta a gente. Então, às vezes, uma orientação já auxilia muito, né? E hoje em dia até tem uns aplicativos que ajudam muito nisso, né? Tem aplicativos hoje em dia que você se cadastra como voluntário, um paciente cego te manda uma mensagem quando está precisando, liga a câmera dele e às vezes ele quer, por exemplo, encontrar a camisa vermelha no armário. E aí você vai ajudando, poxa, é a terceira da esquerda, e ele vai e acha e consegue se vestir apropriadamente porque ele precisa usando a internet e de qualquer lugar do mundo. Então isso ajuda muito e são ferramentas que a gente tem para poder tanto ajudar os outros quanto ser ajudado quando a gente tem uma baixa de visão. O negócio da tecnologia é muito legal, né? Também tablet, né? iPad, você pode aumentar as letras, é uma coisa que também ajuda bastante
pacientes portadores de deficiência visual. Então, acho que a tecnologia ajuda muito. Esse do aplicativo eu não conhecia, que é uma ideia muito legal, né? Ter pessoas voluntários aí para ajudar o cego quando quer escolher alguma coisa, quer achar alguma coisa em casa. Acho que é uma ideia super fascinante, super interessante. E sobre doenças da retina, a diabetes causa cegueira? Qual que é a importância, doutor Felipe? Causa é a principal causa de cegueira na população economicamente ativa, né? É a retinopatia diabética, que é a doença do diabetes, causando lesão na parte retiniana. E ela pode causar baixa de visão de diversas maneiras, mas a principal maneira é pelo edema macular, que é o inchaço na região da mácula, que é o centro da visão. E é algo que atualmente, né, a gente tem os tratamentos bastante avançados, que são as aplicações intravítreas, né, de medicações para melhorar a permeabilidade e diminuir o inchaço na região central. Mas também tem outras causas, como as hemorragias vítreas, né, as trações, quando tem uma retinopatia muito avançada, isso pode causar a formação de membranas no fundo do olho que tracionam a retina e descolam a retina. E aí, em muitos casos, a gente tem que partir até para cirurgias, né, para melhorar, otimizar a visão do paciente. Mas são causas que a gente considera como reversíveis, né, porque a gente tem tratamento, tem como melhorar. E bater na tecla da prevenção também, né? O diabetes, a gente sempre pensa na prevenção, né, e no controle da doença também, né, da glicemia, para evitar a progressão da doença. Dos pacientes diabéticos, eu escuto bastante a pergunta, que um dos tratamentos para tratar a retinopatia diabética é o laser, né? Sim. E muitos pacientes falam que piora a visão após o laser, que Sim. o culpado deles perder a visão ou ficar cego é o laser. É verdade isso? Como é que funciona? Na verdade, isso é muito da expectativa do paciente, né, quando ele faz o laser, de fazer o laser e estar enxergando depois do procedimento, né? Primeira coisa é que o laser ele não serve para melhorar a visão naquele momento. Isso é um feito mais a longo prazo, né? A gente vai evitar a proliferação da doença e aí reduzir né, o risco de evoluir com cegueira. Então, o laser não é um efeito imediato. E, claro, é um procedimento, né, que quando a gente faz, a gente tem que usar algumas miras, né, de luz, então o paciente pode ficar com um pouco de visão embaçada, né, nos primeiros dias, né, geralmente no primeiro dia. Por isso que tem essa queixa, né, do paciente reclamar que não está enxergando depois do procedimento. Mas é um tratamento diferente, por exemplo, como a injeção, né? A injeção intravítrea, ela não causa tanto sintoma de embaçamento visual e ela tem como objetivo a melhora da visão, né, logo, rápido. Entendi. Na retinopatia diabética, né, como eu costumo explicar para meus pacientes, hoje existe a injeção intravítrea, que é muito legal, e existe o laser, que é um tratamento um pouquinho mais antigo, mas também muito bom em alguns casos. O laser, onde é uma luz forte, onde pega na retina, existe aquelas células aí morrem em uma parte, mas você vai evitar que todo o resto seja contaminado e seja atacado pela doença, né? Eu costumo explicar igual uma amputação, tá? Então, você tá com uma ferida no seu pé, existe um antibiótico que você pode tratar a ferida, que são igual a essas injeções intravítreas, para tentar salvar, diminuir a ferida, mas muitas vezes a gente tem que fazer uma pequena amputação, às vezes cortar a pontinha do pé para tentar salvar a perna toda, né? Então, a amputação, é chato, sim, é ruim, mas salvou sua perna. E às vezes muitas vezes a gente vê diariamente, né? Pacientes diabéticos que foram submetidos ao laser, se não fosse o laser, Sim. o paciente estaria completamente cego. Né, são tratamentos complementares, né? Um ajuda o outro, não é que um vai substituir o outro, um tratamento ajuda o outro. Então, o laser continua uma ferramenta essencial aí no tratamento da retinopatia diabética, com certeza. E na oftalmologia existem diferentes tipos de laser, né? Existe laser da retina. Conta um pouquinho dos seus lasers de córnea, como é que funciona? Ao contrário dos lasers da retina, os lasers da córnea geralmente são muito bons, né? Eles melhoram muito a visão. Então, laser, a gente tem várias funcionalidades para o laser. O laser pode funcionar para queimar, para cortar, para modificar uma superfície. E nas cirurgias corneanas a gente usa muito disso, né? Ao contrário da retina, que a gente usa às vezes para poder destruir aquela área que está causando um mal para o olho do paciente, na córnea a gente até pode usar para essa finalidade, mas geralmente a gente utiliza nas cirurgias refrativas, até nos transplantes ele pode ser utilizado.
Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente tem dois tipos que a gente usa muito na córnea, os lasers. Um deles é o que faz cortes, então quando eu preciso fazer algum corte na córnea, eu quero ser muito preciso na profundidade, no tamanho desse corte, a gente tem um tipo de laser. E tem alguns lasers que eles moldam a córnea. Então, por exemplo, numa cirurgia refrativa, isso é importante. Uma das cirurgias mais realizadas no mundo é o LASIK, né, que é a cirurgia para tirar o grau dos óculos. Nessa cirurgia, um dos lasers faz uma camada, ele faz uma tampinha, que antigamente se fazia com uma lâmina, né? Alguns lugares ainda fazem com uma lâmina. Mas o laser ele é muito mais preciso. Então ele corta essa tampinha em mais ou menos 100 micras. Poxa, 100 micras, você pega 1 milímetro e pega uma partezinha desse milímetro, 10% desse milímetro, e corta. E o laser consegue ser muito preciso. E o olho não é muito grande, tá? Então a gente precisa dessa precisão. A gente tira essa tampinha, e aí vem um outro laser que ele molda essa córnea para corrigir o grau. Aí eu fecho essa tampinha, o paciente tem uma recuperação visual muito rápida. Então, os lasers na córnea, a gente às vezes até combina os lasers para conseguir ter um resultado visual melhor. O corte do transplante, a gente também pode fazer o corte com laser, né? Tem outras finalidades, mas o laser geralmente para a córnea é para fazer o paciente enxergar melhor. Entendi. E para o glaucoma, como é que são os lasers do glaucoma? Bom, os lasers no glaucoma, eles vão ser para tentar controlar a doença, né? Então, depende do tipo de glaucoma do paciente, depende também qual avançado é esse glaucoma, né? Mas tem o laser, por exemplo, o SLT, que consegue livrar o paciente de usar os colírios, que às vezes é uma coisa que causa muito desconforto, ardência, olho vermelho, coceira, né? Então, é um laser que a gente consegue fazer o controle da pressão, né? Tem a iridotomia também, que é quando o paciente tem uma câmera muito rasa, o olhinho muito pequeno, e que o próprio olho, por ser muito pequeno, está aumentando a pressão. Então, a gente faz como se fosse uma via alternativa ali na drenagem de dentro ali do olho mesmo, do líquido, para diminuir essa pressão. Então, no glaucoma, eles não vão melhorar a visão, mas eles vão ajudar no controle da doença, né? E não costumam, os pacientes não costumam se queixar, tipo, de baixa de visão, depois nada. No máximo, no mesmo dia, por só liberar um pouquinho de pigmento ali dentro do olho, mas no outro dia já tá tudo bem. Legal. Eu tô lembrando aqui também de um tipo de laser que o pessoal costuma conhecer, que é a capsulotomia posterior, né? Depois que faz a cirurgia de catarata, implanta uma lente, e essa lente, em alguns casos, ela começa a juntar umas celulinhas e fica embaçada, como se fosse uma sujeirinha. Não é uma sujeirinha, são umas celulinhas. E essas celulinhas precisam ser tiradas. Existe um laser que é como se fosse um espanador, que vai lá, a gente vai espanando para tirar o pozinho da lente da catarata, né? Mais ou menos isso daí. E muitos pacientes gostam demais de fazer esse laser, porque a visão realmente melhora muito, né? E direto a gente pega na clínica, doutor, eu quero fazer a limpeza da minha lente de novo, tal. E nem sempre adianta fazer a limpeza, porque existem dezenas de outras doenças que podem estar afetando a visão desse paciente, né? Acho que de laser é isso aí, né? Então, os lasers que existem na oftalmologia. Muito legal. E você falou de transplante de a laser. O penetrante não dá para fazer ainda com laser, onde você corta o botão inteiro. Dá. Dá. Já é possível fazer isso? Já é possível fazer isso. Então, assim, acho que a questão dos lasers para a parte do segmento anterior, né, da parte da frente do olho, a gente tem o laser para catarata também, né, e tem um laser para córnea. A questão aí desses dois exemplos é o quanto que vale a pena o laser nessas duas ocasiões. Porque o laser a gente tem que pensar também do lado do paciente de custo, né? Lógico, a gente adora usar laser e automatizar as coisas, tudo, mas tem a questão do custo e do benefício também. Então, por exemplo, no transplante, o laser ele pode ser utilizado para poder fazer o corte mais preciso, em teoria. O que a gente acaba vendo é que às vezes demora mais o procedimento, né? Porque hoje em dia a gente usa as lâminas e o corte é muito preciso quando o instrumento está bem, quando o médico tem experiência. Então, qual que é a vantagem do laser? Em contrapartida, você tem um custo muito elevado. Não é raro, só o fato de usar o laser ou não, dobrar o valor do procedimento, né? Que já não são procedimentos tão baratos. Então, o laser tem essa dificuldade de aceitação, às vezes, em alguns procedimentos,
por causa basicamente do custo e da facilidade de se ter esses lasers. Mas no transplante, basicamente ele vai fazer o corte, né? O resto tudo ainda é muito manual, porque o transplante, a grande dificuldade, a grande parte do transplante que faz bastante diferença é a questão dos pontos, por exemplo, né? No transplante penetrante, que a gente troca toda a tampinha do olho. Então, o ponto continua existindo, todo o resto continua existindo, e a diferença é que você acrescenta na cirurgia laser, o corte é feito pelo laser. Só que, frequentemente, ele não é tão prático. Então, por exemplo, na cirurgia de catarata, existem alguns estudos que tentam ver que se a cirurgia de catarata com laser ela é melhor ou não do que a cirurgia sem laser. E não tem nenhum estudo que mostra que uma técnica é melhor que a outra, né? E o que a gente vê na prática é que quando a gente faz a cirurgia de catarata com laser, a cirurgia demora um pouco mais e às vezes o paciente sente um pouco mais de desconforto, porque para fazer o laser da catarata, a gente frequentemente precisa paralisar o olho. E para fazer isso a gente precisa usar um vácuo. Então a gente encosta um aparelho no olho do paciente e segura. Na cirurgia de catarata que a gente não faz isso, a gente é tão prático, a gente faz tanta cirurgia de catarata que a gente consegue ser muito rápido, com bastante segurança para poder fazer. E como eu não tenho que segurar o olho do paciente, a gente tem nossas técnicas para poder manter o olho do paciente na posição correta, o paciente não sente. Então é uma cirurgia que, quando você não faz com laser, demora menos de 10 minutos, o paciente só vê escurecer, não vê dor, não tem grandes desconfortos. E quando você faz com laser, frequentemente ela vai para mais de 20 minutos, né? Por causa do tempo. Aí você aumenta tempo, aumenta custo e não necessariamente você está sendo tão mais preciso assim. Então tem muitos estudos que às vezes mostram que não é um grande benefício usar nesses casos. E hoje, para a cirurgia de catarata, a técnica mais moderna é usar ultrassom. Eu já ouvi falar, doutor, mas catarata opera com laser, etc. Qual que é a história do ultrassom, laser na cirurgia de catarata? Perfeito. Então, o laser seria utilizado para substituir os cortes, né? A gente precisa fazer cortes muito pequenos na cirurgia de catarata, mais ou menos 1,5 milímetro, menos do que isso até, e para poder entrar dentro do olho, né? Então, o laser substituiria essa parte e também para poder abrir uma tampinha, que é na catarata em si, é como se fosse uma ervilha, né? Que eu explico para os pacientes. A gente abre uma tampinha e limpa tudo ali dentro. Essa tampinha, para ser aberta, o laser também consegue fazer e ele consegue começar a quebrar essa catarata, né? O ultrassom, que é o que a gente realmente usa bastante na cirurgia da catarata, o que ele faz? Essa catarata ela vai ficando endurecida com o tempo. O ultrassom, bem pequeno lá dentro do olho, ele quebra essa catarata e aspira essa catarata. Então, quebra em pequenas partezinhas para não ter que fazer um corte grande. Então, antigamente tinha aquela história de vou esperar a catarata amadurecer. Porque antigamente você tinha que fazer um corte grande para tirar toda a catarata. E a catarata tinha mais do que 5, 6, 7 milímetros que você tinha que cortar. Hoje em dia, ele vai sair por um caninho muito fino. Então, o pós-operatório mudou muito. Antigamente era um corte com 5, 6 pontos, o paciente saía com tampão, a visão talvez fosse melhorar depois de alguns meses, né? Hoje em dia não é raro a gente operar às 8 horas da manhã, o paciente às 11 está com uma visão boa, né? É lógico que é cada caso, mas a gente consegue ser muito mais efetivo com o uso do ultrassom, né? Que mudou muito a cirurgia de catarata. Sim. Tecnologia ajuda demais, muitas coisas, né? Às vezes a tecnologia passa por uma onda e depois a gente vê que não é tão legal assim, né? Igual o laser de catarata. Eu acho que já esteve mais na moda, né? Mais evidente. A gente sabe que é um negócio que não ajuda tanto. Ultrassom, o aparelho de ultrassom para remover, sim, tem sombra, precisa ser um aparelho bom, que consiga tirar, um aparelho potente, ao mesmo tempo que não cause tanto dano no olho do paciente, né? E então a gente precisa, nós como médicos, precisamos entender, estudar as tecnologias e ver o que vale a pena para a gente conseguir dar uma visão boa para o paciente. E cirurgia de catarata é uma cirurgia, atualmente costuma ser uma cirurgia super tranquila do paciente ser submetido, né? Fazendo com médico especialista, experiente, que saiba o que está fazendo com a tecnologia correta, costuma ser uma cirurgia super tranquila. O paciente não sai com tampão, só sai com óculos de proteção. Muitas vezes não precisa nem pegar veia, fazer furo, nem anestesia só com colírio, né? Não costuma sentir dor nem durante a cirurgia, nem nos dias seguintes. Depois de poucas horas, a visão já desembaça, né? Já volta a enxergar.
Então, com a tecnologia, catarata é um negócio que a gente consegue resolver com muita tranquilidade, muita felicidade também, né? Que é uma das cirurgias também que a gente fica mais feliz em operar, né? Porque às vezes chega pacientes cegos lá, não enxergando nada, a gente opera e dali alguns minutinhos ele já consegue, ou levanta da mesa, né? Na cirurgia. Na cirurgia, ele já começa a enxergar. E cegueira por catarata é um negócio comum hoje no Brasil, no mundo? Como que acontece cegueira por catarata? Quem que são as pessoas que mais sofrem disso daí? Bom, eu acho que a cegueira por catarata, ela também tem muito a ver com o acesso à saúde, né? Então, onde os pacientes têm mais acesso à saúde, ela vai ser menor, né? Porque os pacientes vão conseguir fazer o diagnóstico mais precoce e vão ser submetidos à cirurgia, né? Reabilitando a visão e voltando a enxergar, na maioria dos casos, 100% de novo, né? Agora, quando o acesso à saúde é muito escasso, a catarata tende a progredir muito, né? Então, são aquelas fotos que a gente vê dos pacientes que tem, assim, um branco no meio do olho, que são a catarata branca, né? Que ali a luz praticamente não entra mais dentro do olho e causa, tipo, muita dependência, né? Aumenta o risco de queda, tudo isso. O lado bom é que quando a gente consegue tirar essa catarata, o paciente volta a ter a qualidade de vida dele, se não tiver nenhuma outra alteração no fundo do olho. Eu acredito que tenha também um mito dos pacientes de pensar que você precisa esperar a catarata evoluir, né, bastante avançada para fazer a cirurgia, né? Isso é algo que a gente na prática vê que é totalmente o oposto, né? Você realizar uma cirurgia na qual a catarata não está muito avançada, ela é uma cirurgia mais fácil, um pós-operatório mais fácil, menos risco de complicação. E muitos pacientes ainda têm esse conceito de que, eu consigo adaptar essa baixa de visão, vou levando até o ponto de que realmente não tenho o que fazer. Não faça isso. Opere antes, porque você vai estar se privando de uma qualidade visual que você pode ter fazendo a cirurgia e traz mais riscos no pós-operatório, com certeza, e no intraoperatório. E outra coisa interessante de falar também, que a catarata, ela não vai causar só baixa de visão, mas ela causa uma perda da qualidade da visão, né? Então, às vezes, o paciente também está enxergando um tanto razoável em relação à quantidade, né? Só que a qualidade já se perdeu muito. Eu lembro de uma paciente que ela chegou, ela não enxergava tão mal, ela ia bem lá nas letrinhas, e ela operou o primeiro olho, e ela voltou e falou, eu preciso pintar a minha casa. Ela falou, eu achava que minha casa estava limpa e minha casa estava imunda, porque a pessoa perde a qualidade da visão, né? Às vezes não é só a quantidade. Tem um estudo que eu acho muito interessante e faz muita diferença, né? Quando a gente vai pensar no idoso, em causas de morte do idoso, a queda é muito importante. Uma das principais causas de morte no idoso é queda, né? E aí saiu um estudo muito interessante que o paciente que opera catarata, ele tem menor chance de queda. E aí quando você coloca isso nos gráficos, poxa, se você opera a catarata de todo mundo que já tem uma catarata que atrapalha a visão, você diminui tanto a chance daquele paciente ter uma queda, fraturar um fêmur, ir para o hospital, aí pega uma pneumonia porque está no hospital e vira um ciclo vicioso, que é realmente muito recomendado você operar a catarata a partir do momento que começa a atrapalhar a visão de alguma maneira. Igual você comentou, às vezes não é nem que não está enxergando tão bem, tá certo, mas a qualidade muda. Poxa, você não vê com tanto brilho, aí você não vê aquele degrau, você não vê aquele pano que está escorregadio. Isso, além de melhorar a qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida e evita mortes que poderiam ser evitadas. Esse estudo, para mim, me impactou muito, assim, porque realmente, cara, você consegue salvar a vida melhorando a visão do paciente. E faz todo sentido depois que a gente pensa sobre isso, né? Mas pensar nisso eu acho muito interessante. E também saúde mental também, né? Quantos casos que a gente não vê, né? Que o paciente está num quadro depressivo, já bastante, assim, descuidado em relação à autoimagem, né? E depois que faz a cirurgia, muda totalmente em relação a isso. A demência também, né? Demência, ajuda o paciente a recuperar um pouquinho ali, né? Legal, gente, muito bom. Então, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast hoje. Achei super interessante. Conversamos sobre diversas patologias, né? E o que me marcou, né? Vamos relembrar. Para mim, o que mais marcou, o que eu acho mais importante, né? Os 3 pontos para vocês levarem para casa. Eu acho que a grande maioria das doenças, das cegueiras serem
evitar, mas, cara, é um negócio fantástico. A gente precisa saber, 80% das pessoas que são cegas poderiam não ser cegas se a gente conseguisse detectar no momento correto, né? Então, isso para mim faz todo sentido e é muito importante todo mundo passar pelo oftalmologista uma vez por ano, desde criança, como a gente discutiu aqui. Crianças às vezes precisam usar óculos com 3, 4 anos de idade. Se você esperar para levar com 8, 10 anos de idade, você perdeu a oportunidade de tratar uma doença, uma causa de cegueira super comum, né? Então, é muito importante fazer a prevenção. E muitas doenças são silenciosas. Não adianta esperar assim, mas eu estou enxergando bem, então eu não vou no oftalmo. Não é assim. Glaucoma, às vezes, sua pressão do orbital, você não está sentindo nada e você, às vezes, só, quando descobre, já foi 90% das suas células. Então, tem que passar pelo oftalmologista pelo menos uma vez por ano para a gente fazer um check-up e ver o que está acontecendo. O que você achou os pontos interessantes, Dr. José? Mas eu acho que sempre quando a gente discute sobre isso, são sinais, né? Esses pequenos sinais. Porque, sim, 80% dos casos são reversíveis. Se você passar uma vez por ano, você provavelmente vai conseguir prevenir esses 80%. Né? E os sinais que fazem, às vezes, você ter que procurar isso antes dos 80%, ou avisar alguém que está perto de você, que não vai sempre, que você precisa procurar. Igual a doutora Tamires comentou num ponto, na hora de dirigir, de você não ver o carro passando ali do lado, no meu caso, né, quando tem alguma dor, algum desconforto, alguma mancha branca ali na visão, ou uma mudança abrupta de grau, chamar essa atenção. No caso do Dr. Felipe, a perda de visão central, uma piora nessa visão central, qualquer sinal que sua visão não está boa, não fica esperando em casa para poder ver se melhora no mês que vem. E quanto antes a gente pega essas doenças, eu acho que eu falo por todas as doenças que a gente discutiu aqui, quanto mais cedo a gente pega, melhor é o tratamento, menos invasivo, né? Menos a gente tem que mexer com cirurgia e melhor é o resultado, né? A gente consegue fazer o paciente às vezes enxergar, mesmo com glaucoma, enxerga o resto da vida se for bem tratado, né? Então, acho que esse é, para mim, o ponto que chama muita atenção. Legal, concordo super. Dr. Felipe, o que eu acho interessante é que a gente comentou, né, que cegueira tem vários... É um espectro, né? Então, cada doença vai ter um tipo de apresentação. Eu acho que isso é o mais interessante, né? Não é algo assim, não, cegueira é isso, você, né, cego não vai enxergar de tal jeito. Cada indivíduo, cada doença tem sua particularidade. Que a gente comentou, o glaucoma é totalmente o oposto, né? Diferente aí da retina. Então, acho que isso é o mais interessante. Quão complexo e quão rico, né, é esse assunto. Legal. Doutora Tamires? Bom, acho que o Abril Marrom por si só já fala, né? É o mês da conscientização. Então, é um mês de alerta pra gente, tipo, ir atrás, um mês, né, pra gente não deixar passar, porque a prevenção, como na maioria de todas as doenças, é a melhor coisa. A gente prevenindo, a gente consegue ter melhores resultados. E também é importante ressaltar, se acontecer, existem coisas também para serem feitas, né? Então, no caso da catarata, tem como fazer cirurgia. No caso do glaucoma, mesmo no glaucoma avançado, às vezes só de controlar a pressão, volta um pouquinho daquela visão do paciente, né? Às vezes o paciente chega com uma pressão de 30, 40, com uma visão muito ruim. E a gente vê que começa o tratamento e essa visão volta um pouquinho. Eu tive até um caso na terça-feira, fiquei muito feliz. Então, assim, a gente vê que depois que aquele nervo para de sofrer aquela pressão tão grande, a visão retorna um pouquinho. Óbvio que tem toda uma perda visual associada, né? Mas tem como a gente melhorar a qualidade de vida desse paciente. E também é importante ressaltar, tem as associações dos cegos que vão ajudar esses pacientes a lidarem com essa nova realidade quando acontece. Legal, gente. Muito obrigado a participação de vocês, a doar o tempo de vocês para esse bate-papo, a gente conseguir disseminar informações. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.